O trabalho escravo. O trabalho escravo, infelizmente, é uma realidade para muitas pessoas no Brasil e no mundo. Dados levantados pela Organização Internacional do Trabalho apontam que existe, no mínimo, 20,9 milhões de pessoas escravizadas, enquanto um levantamento promovido pela ONG de estudantes Free the Slaves estima um total de 27 milhões de pessoas que trabalham em condições análogas à escravidão no mundo. Existem duas convenções do trabalho, uma de 1930 e uma de 1957, que visam a regulamentar as condições de trabalho e erradicar o trabalho escravo. No Brasil, o artigo 149 do Código Penal brasileiro define as condições de trabalho análogo à escravidão, que incluem o trabalho forçado, as condições degradantes de trabalho, e prevê punições para quem for condenado à prática da escravidão e aliciamento de pessoas de trabalhos forçados. Vale a pena ressaltar que a ONU e a OIT reconhecem o conceito de trabalho escravo disposto no Código Penal brasileiro. Existe um ciclo de trabalho escravo que inclui miséria e muitas pessoas encontram-se o aliciamento das pessoas como mudança de vida e o trabalho que elimina a condição de desligamento entre o trabalhador e o patrão. Esse ciclo somente pode ser encerrado com denúncia e fiscalização. Assim sendo, é extremamente importante a atuação dos órgãos públicos, como o Ministério Público, o Trabalho, a Polícia Federal e as polícias civis, bem como a atuação de ONGs contra o trabalho escravo a favor dos direitos humanos. Também há uma importância na atuação de organismos internacionais, como a ONU e a OIT, para a erradicação das práticas de escravização no mundo. Ciclo de trabalho escravo contemporâneo. Por não ser uma prática legalmente aceita em quase todo o mundo e ser condenada pelos organismos internacionais, a escravização de pessoas pode ser resumida por um ciclo que se repete na maioria dos casos. Esse ciclo possui 6 etapas cíclicas de uma única saída possível para que ele seja encerrado. Os tópicos a seguir explicam melhor o ciclo do trabalho escravo funciona. Vulnerabilidade socioeconômica. As vítimas do trabalho escravo contemporâneo são pessoas com baixa renda ou desempregadas, geralmente com pouca instrução, que procuram uma saída para as condições precárias em que vivem. Muitas delas estão nas zonas rurais e nas pequenas cidades. Aliciamento. A migração de pessoas chama-se de gatos, são os responsáveis por aliciar as pessoas em situações vulneráveis ao trabalho escravo. Como convencimento dos gatos prometem uma boa remuneração e boas condições de trabalho. As pessoas aliciadas são levadas para longe dos seus locais de origem, muitas vezes até para outros países. Essas pessoas acumulam ao longo da sua trajetória dívidas impossíveis de serem quitadas com o ordenado que receberão dos patrões. A primeira dívida é adquirida pela passagem que levará a pessoa até o seu local de trabalho. Muitas das vítimas são crianças ou não exploradas sexualmente. Em muitos casos, a exploração sexual acontece sem sequer a vítima saber que estava sendo levada para a prostituição. Trabalho escravo. Ao chegar aos seus destinos, as vítimas deparam-se com as reais condições que são submetidas. Condições degradantes de trabalho, alimentação, alojamento,
aquisição de dívidas, além de passagem com ferramentas, alimentação, alojamento e retenção de documentos, até que a vítima quitem as suas dívidas. Junto a todas essas violações dos direitos humanos, vem baixar a remuneração e impossibilita que a dívida seja paga. A fuga. Em geral, existem casos de pessoas que conseguem fugir dos locais de trabalho e dos patrões criminosos que as escravizam. Essas pessoas colocam suas próprias vidas em risco, pois há os criminosos ligados ao trabalho escravo e ao tráfico de pessoas, os quais montam um arsenal e vários capatazes para manterem as vítimas sob controle. Se as vítimas que fogem conseguir o êxito, elas podem denunciar a situação para as autoridades, o que os leva ao próximo ponto do ciclo. Fiscalização e libertação. Ao receber uma denúncia, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público, as polícias ou qualquer autoridade estatal tem o dever de acatar a denúncia e investigar aquilo que foi denunciado. Esse tipo de fiscalização é importante, pois é o que leva à libertação das vítimas do trabalho escravo. Pagamento de direitos. No Brasil, os criminosos responsáveis pela escravização de pessoas podem sofrer até penas de reclusão, além de qualquer punição legal, que pode inclusive ser branda. Os condenados devem realizar indenizações pela situação gerada à vítima e pagamento de direitos trabalhistas retroativos, como salário mínimo compatível com a jornada de trabalho e como estabelece a Convenção Trabalhista que rege a função exercida. Também devem ser pagos direitos como férias remuneradas, adicional de férias, fundo de garantia, tempo de serviço e 13º salário. Vulnerabilidade socioeconômica. Infelizmente, as vítimas do trabalho escravo retornam para as suas terras natais e para a situação de penúria que se encontrava no início do ciclo, ou seja, o desemprego, a baixa remuneração, a miséria, a fome, etc. No entanto, essa situação pode ser revertida com a atuação de setores que promovam a erradicação do trabalho escravo com a assistência às vítimas. Vale ressaltar também que a vida passa muito longa, muito rápida, e se nós formos parar para analisar, enquanto a gente vê a vida passar diante dos nossos olhos, nós não aproveitamos o melhor que a nossa vida pode proporcionar. Por isso, viva a vida intensamente. Independente da arte, seja ela qual seja onde você estiver, no trabalho que for, independente do mundo contemporâneo, ela não pode interferir em nada na sua vida.